Olha, algumas semanas atrás eu comecei a ministrar aqui acerca do profeta Balaão e hoje já é a parte de número 8 desse nosso estudo. A passagem bíblica é Números, capítulo de número 22, estamos já no capítulo 23, como você vê aí, é no rodapé do seu televisor, acompanharemos do versículo 7 até o versículo 12. E eu até peço, se você tem a Bíblia Sagrada aí em suas mãos, seja ela impressa ou um aplicativo no celular, no tablet, no smartphone, acompanhe comigo Números, capítulo 23, a partir do versículo de número 7. Vamos dar início hoje ao quadro que se chama As Profecias de Balaão. Talvez você que está acompanhando aí essa série de mensagens pergunte por que o pastor vai falar de um personagem bíblico tão irrelevante do Antigo Testamento. Olha, eu quero dizer que é importante sim falar acerca de Balaão, não porque ele era do Antigo ou do Novo Testamento, não por causa disso. Toda a palavra de Deus ela é proveitosa para o nosso ensino, para a nossa instrução. Mas é importante eu falar desse profeta porque ele faz muitas profecias acerca de Jesus Cristo. Isso mesmo que você ouviu. Nós vamos hoje dar início a uma série de profecias que esse profeta fez acerca do Filho de Deus. Embora ele viveu em meados de 1500 anos antes de Cristo, ele falou muito acerca de Jesus e do que aconteceria com a vinda do Salvador, do Messias. Então, começamos aqui no verso de número 7, falando das profecias do profeta Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, detesta a Israel. Nesse ponto aqui, o Balaão tinha preparado 7 altares. Nesses 7 altares degolou sacrifícios e ele teve um encontro com Deus. Deus se encontrou com o profeta e disse para o profeta que não adiantava ele amaldiçoar o povo de Israel, porque Israel era bendito do Senhor e as suas palavras não perdurariam de agouros, de pragas contra a nação especial do Todo-Poderoso. E no versículo de número 7, o Balaão começa a dizer: eu estava quieto, sossegado, sendo um profeta de Deus, ali na cidade de Arã. Lembre-se que a cidade de Padã Arã era onde viveu os ancestrais do povo de Israel. O pai de Abraão, Tera, morreu justamente nessa cidade, ali da Mesopotâmia Ocidental, como se chamava. Hoje é o atual Iraque e pega um pedaço ali da Turquia também. Nessa cidade chamada Arã morava o profeta Balaão. Ele era famoso, renomado, conhecido por profetizar e as suas profecias se cumprirem. Sendo ameaçado, o Balaque mandou chamá-lo das montanhas daquela cidade. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó e vem, e detesta Israel. O verso 8, que é onde eu queria chegar: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado.
apresentado. Preste atenção. Essa foi a primeira das profecias que Balaão, abrindo a boca, profetizou. O que é que ele disse? Ele disse que era impossível amaldiçoar uma nação que Deus abençoava. Era impossível ele detestar com ódio mortal aqueles a quem Deus amava. E diga-se de passagem, de todas as nações que há no mundo, hoje em dia é contado praticamente em torno de umas 200 nações, de todas elas que já têm a sua declaração de independência, nós podemos dizer, uma das mais antigas é a nação de Israel. Nação essa que enfrentou muitas guerras, muitas dificuldades, mas continua de pé, tendo os seus 8 milhões de habitantes, com tecnologia de primeira. Grandes impérios tentaram apagar a nação de Israel do mapa, mas até hoje essa nação continua de pé com invenções, tecnologia, enviaram até mesmo um satélite na Terra, acompanhando grandes potências do mundo, como Estados Unidos, Rússia, dentre outros países desenvolvidos. Meu amigo, minha amiga, Deus tem um carinho especial por essa nação. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 9, ao versículo 11. Ele vai mostrando o cuidado especial, o zelo especial que Deus tem para com esse povo. Não adiantava o Balaão fazer de tudo para prejudicar o povo do Senhor. O povo do Senhor era protegido por ele. Nós hoje, a Igreja de Cristo, somos o Israel de Deus, somos herdeiros da promessa, nós temos a fé em Jesus e por termos a fé em Jesus, as bênçãos que foram prometidas a Abraão e a sua descendência, isto é Israel, elas nos alcançam também. Não só isso, as bênçãos que foram prometidas a Davi, na aliança que Deus fez com o rei Davi, elas também nos alcançam. Outro dia eu posso até comentar sobre esse assunto para abrir os olhos espirituais de todos os que me assistem, para que você perceba que nós recebemos as bênçãos que foram ministradas a Abraão, bem como as bênçãos que foram ministradas a Davi por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas continuando aqui para não fugir muito do assunto, a palavra de Deus diz que o Balaão não poderia amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoa. O mesmo se aplica para nós outros. Ainda que alguém mal intencionado queira lhe prejudicar, pegando o seu nome, uma fotografia, uma peça de roupa, e entregando na mão de um malfeitor, entregando na mão de um bandido, na mão de um feiticeiro, que jogue pragas, que faça encantamentos para lhe prejudicar. Meu amigo, minha amiga, você que é da fé em Cristo, não precisa ter medo, porque Deus se encarrega de te proteger e de te guardar. O cristão não pode ter medo de feitiço, encantamento e magias negras, de modo algum. Olha o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 57. Isaías 57, é bem conhecido esse trecho, mas tem tudo a ver com a palavra que eu estou ministrando aqui hoje, a primeira profecia de Balaão. Isaías 57, versículo de número 14, deixa eu só confirmar aqui, é o 54:17, perdão, eu confundi aqui, troquei bolas, Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O Balaão teve o cuidado de preparar os altares onde os animais foram imolados, para que ele então pudesse amaldiçoar, praguejar. Toda ferramenta preparada contra ti. Às vezes a pessoa malignamente se dá o cuidado de ir atrás de alguém, oferecer dinheiro,
oferecer peça de roupa, ir até uma mata virgem, uma encruzilhada, uma cascata, para prejudicar você. É a ferramenta às escondidas que foi preparada, mas o que é que diz aqui a palavra de Deus? Não prosperará. Nenhuma ferramenta do diabo preparada contra você prosperará. Esses dias eu estava voltando para a igreja, eram umas 11 horas da noite, e aqui nos tornos do terminal Guadalupe, um cidadão de capuz estava conversando com outro, e eu pensei, eu não vou me desviar, não vou mostrar medo, eu vou seguir no meu caminho e Deus é comigo. Eu percebi que eles estavam planejando alguma coisa. E um deles me cercou no canto da parede e disse, passe o teu celular, senão eu vou te matar. E eu segurei nas duas mãos dele, orei firme nos olhos dele, e no meu espírito falei, está amarrado, em nome de Jesus. O cidadão ficou neutralizado, soltou as minhas mãos, andou para o canto e disse, me desculpa, estava fazendo uma brincadeira. Você veja só. A hora que eu olhei nos olhos do espírito imundo que estava influenciando ele a me assaltar, o espírito imundo caiu por terra. É o que diz aqui. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aí diz o verso 17, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, aquelas palavras de maldição, que dizem você é um zero à esquerda, você é um Zé Orelha, você não vai ser ninguém na vida, na mesma hora você condene. Alguém diz, você nasceu para sofrer mesmo, para padecer. Você diz, está amarrado em nome de Jesus. Eu condeno essa palavra. Eu sou um alguém. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus e eu vou ser uma bênção nas mãos dele. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Duas coisas aqui. Deus diz, esta é a minha herança e a minha justiça. Como filhos de Deus, nós temos essa prerrogativa, essa herança. Do que, pastor? De nenhuma ferramenta do maligno prosperar contra nós. Nós temos essa prerrogativa, essa herança de condenar toda língua que se levantou contra nós. É o que Deus está prometendo aqui. Então guarde essa palavra no seu coração. É por isso que o Balaão, ele disse, como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou, o que Deus abençoa, e como eu detestarei quando o Senhor não detesta, quando o Senhor ama. Voltando lá para Números capítulo 23, versículo de número 9. Porque do cume das penhas eu vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Balaão estava dizendo aqui que a nação de Israel teria um lugar de honra no coração de Deus. Versículo 10, quem contará o povo de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Entende-se aqui que lá do alto da montanha, ele estava vendo uma quarta parte do povo. Ele estava vendo apenas uma das 4 tendas que tinha nos arraiais de Israel. A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. O Balaão expressou aqui o desejo que ele tinha em seu coração. Qual era o desejo? Ele queria morrer como um justo. E esse não é o seu desejo também? Pastor, eu quero partir deste mundo como um justo de Deus. Porque nós sabemos que quando o justo morre, no instante seguinte ele é levado para o seio de Abraão, para o paraíso, para o terceiro céu. Seio de Abraão, paraíso, terceiro céu, são o mesmo lugar. É o descanso eterno dos santos. O desejo do profeta era este. O desejo dele era morrer como um justo, ser contado no meio dos heróis da fé. No entanto, ele não queria viver como um justo. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Balaão era o tipo de pessoa que queria morrer como um justo.
mas não queria viver como justo. Isso reflete a vida de muitos que estão me assistindo. Talvez você diz, pastor, eu quero morar no céu, mas eu pergunto, você quer viver na terra como um cidadão dos céus? E aí? Você quer gozar das riquezas, da herança, dos galardões que estão preparados para você no céu? Mas eu pergunto, você quer viver na terra, em abnegação, carregando a sua cruz, dizendo não para as ofertas de Satanás, falando como um servo de Deus fala, frequentando lugares que um cidadão dos céus frequenta, agindo como um justo? Se a resposta é afirmativa, aí sim você vai morar no céu. Porque não adianta a pessoa desejar morrer como um justo se ela vive como um pecador. Para morrer como um justo, é necessário viver como um justo também. E como eu faço para viver como um justo? Ora, basta você colocar a sua fé em Jesus, acreditar que o sangue dele purifica você de todo o pecado, viver constantemente em arrependimento. Em 1 João, capítulo 3, não está no script, e não precisa nem o meu amigo Cláudio anotar ali no GC, bem breve aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz assim, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Viver como justo é praticar a palavra de Deus. Conforme o apóstolo João disse, filhinhos, ninguém vos engane. Aquele que está praticando a justiça, praticando a palavra, essa pessoa vive na terra como um justo. Volto a dizer, você quer morrer como um justo? Pastor, eu quero. Eu quero gozar de todos os benefícios que estão reservados para mim no céu, na Nova Jerusalém celestial. Para isso, eu acrescento, é necessário, então, você viver na terra, viver nesse mundo caído e corrompido como um justo. Pois só morre a morte do justo quem vive como justo. E é triste dizer que o Balaão ele não morreu como justo. Ele morreu à espada quando Israel entrou em Canaã, em batalha com os príncipes dos midianitas, ele estava lá e morreu à espada. Não morreu do jeito que desejava, porque não quis viver de acordo com a vontade de Deus. Voltando lá para Números capítulo 23, versículo de número 10. A minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Verso 11. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Eu chamei você aqui para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente abençoaste. E ele respondeu e disse, porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? O rei dos Moabitas ficou sem entender aquela cena. O rei dos Moabitas indagou, eu não chamei você para amaldiçoar o povo de Deus, e eu vejo agora que você abençoou eles? O Balaão disse, eu falei o que Deus colocou na minha boca. Eu abri a boca e alcei a parábola, e foi o que Deus me direcionou a dizer. Eu vou encerrar agora lendo aqui um versículo de Miqueias, capítulo 6, versículo 6, que tem tudo a ver com o trecho aqui que nós estamos estudando. Miqueias, capítulo 6, versículo de número 6. É o livro aqui dos profetas menores. O Miqueias viveu em torno de 700 anos depois de Balaão, 700 anos antes de Cristo também. E olha o que ele é usado por Deus para dizer. Miqueias, capítulo 6, versículo 6. O versículo 5, me perdoe. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, que é a história que nós estamos estudando, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheça as justiças do Senhor. Presta atenção.
No início aqui da pregação eu disse, por que estamos falando tanto sobre Balaão, sendo que ele foi um profeta lá do Antigo Pacto? O que isso tem a ver com a nossa vida nos dias de hoje? Tem tudo a ver. Esse assunto não pode ser entregue ao descaso, ao descrédito. O profeta Balaão fez lindas profecias sobre Jesus, como nós vamos ver em outras lições, e algo que eu quero enfatizar aqui em Miqueias, capítulo 6, versículo 5. A palavra de Deus diz, lembra-te do que respondeu Balaão ao ser solicitado por Balaque, desde Sitim até Gilgal. Sitim era a última cidade das peregrinações de Israel antes do Jordão. E Gilgal era a primeira cidade em Canaã depois da travessia do Jordão. Deus diz, lembra que nesse período de transição em que Israel saiu do deserto e entrou agora em Canaã, na terra da promessa, lembra do que eu respondi a Balaão. E o que Deus respondeu? Nós já vimos em Números 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Em outras palavras, Deus respondeu que era impossível o povo dele ser amaldiçoado. E eu volto a frisar, você é da fé em Cristo? Pastor, eu sou. É impossível o diabo tocar nos ungidos de Deus. É impossível Satanás prevalecer contra a sua vida. É impossível os demônios amaldiçoar uma pessoa quando ela é agraciada, abençoada e coberta espiritualmente pela proteção do Senhor. É isso que Deus diz aqui em Miqueias 6,5. Lembrem daquilo que eu respondi. Eu respondi que nenhum feitiço, nenhuma praga, nenhum encantamento funcionaria com o meu povo. E Deus não mudou. A palavra dele continua veraz, essa promessa continua valendo para nós hoje. E a continuação do versículo 5, para quê? Por que eu tenho que me lembrar disso? Para que conheças as justiças do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Na cruz do Calvário foi realizado o maior ato de justiça. Como já dizia Jeremias, naquele dia o Senhor será chamado justiça nossa. Na cruz, o nosso pecado foi punido para que nós fôssemos absolvidos, justificados. A nossa justiça é o nosso privilégio, é a nossa prerrogativa como filho de Deus. E qual privilégio eu tenho, pastor, como filho de Deus? Eu tenho esse privilégio de que nenhuma maldição lançada contra mim funcionará. Vou chegar até mais perto para dizer para você, meu amigo, minha amiga telespectador, você tem esse privilégio como filho e filha de Deus. Nenhuma praga, maldição, obra de inveja, olho gordo, vodu, magia negra, ou talvez uma calúnia, uma difamação de alguém que quer te prejudicar na empresa onde você trabalha, nada disso funcionará contra você. É o que está escrito em Miqueias 6:5. Essa é a justiça do Senhor. Povo meu, lembrem-se que o inimigo não pode amaldiçoar aqueles a quem eu tenho abençoado. Amém? Deixe-me encerrar fazendo uma oração por todos. Pai, eu estendo a minha mão direita da destra em direção ao lar, à casa, à família dessa pessoa que está nos assistindo, que deram-nos a oportunidade de entrar na casa dela. E mais do que entrar na casa, através desse programa de televisão, elas abriram as portas do coração para que a palavra de Deus, isto é, Jesus Cristo, entrasse na sua vida com todo o seu poder e causando todo o impacto que ele causa. Essa pessoa me ouviu falando por 15 ou 20 minutos e ela entendeu que como filho de Deus, filha de Deus, ela tem esse direito, essa bênção, essa graça de que nenhuma maldição há de atingi-la e fazer ela sofrer. Maior é o Senhor que nos abençoa do que Satanás que amaldiçoa, que cria situações
para nos prejudicar. E ainda que alguém foi roubado, lesionado, prejudicado, o Senhor dará o dobro, triplo e até 7 vezes mais, se for necessário, para essa pessoa ser restituída outra vez. Eu creio nessa palavra, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos ensinado. O profeta Balaão, ele desejou morrer como justo, no entanto, não queria viver como tal. A minha oração é que todos aqueles que desejam as riquezas reservadas no céu, na Nova Jerusalém Celestial, decidam no coração viver como justos, praticando a sua palavra. A Jesus Cristo, Senhor nosso, seja honra, seja glória, seja louvor. E se você crê nisso, diga amém, graças a Deus. Amém, bendito seja o nome de Jesus.